Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou Débora Brazão, sou atriz e hoje eu vou falar sobre o capítulo Peixe Dourado do livro do Peter Brook, que é A Porta Aberta, que, como eu já falei pra vocês, é o mesmo que Não Há Segredos. São só traduções diferentes. Já falei do capítulo Artimanhas do Tédio e agora eu vou falar um pouquinho pra vocês desse capítulo Peixe Dourado. Esse capítulo, e o próximo também, é uma adaptação de palestras que ele deu em 91 em Kyoto. Logo no início ali ele fala que, diferente das outras palestras que ele deu, essa ele teve que passar para o papel porque ela ia ser publicada. Então ele escreveu a palestra antes de fazer e aí ele fala que, por mais cuidado que ele tenha na escolha das palavras, ela vai sofrer modificações, porque muitas pessoas ali vão assistir a palestra e vão ouvir ela através do tradutor. Acho que é quase a mesma coisa que traduções diferentes, né? Por mais que os dois livros falem sobre a mesma coisa, eles têm traduções totalmente diferentes porque foram traduzidos por pessoas diferentes. Então, às vezes, em alguns pontos do livro, eu tenho uma interpretação diferente da mesma que eu leio no outro livro. Essas modificações são inevitáveis, né? Ele fala também que, como ator, ele tem que ter ciência de que qualquer movimento, qualquer gesto que faça ali na hora da palestra, isso modifica a interpretação das pessoas que estão assistindo. E aí ele fala também que o teatro, como palavra, a gente não pode dar um significado para ele, porque é uma palavra muito ampla. O teatro, ele é muito amplo. É como a vida. Não tem como você chegar e dar um significado para a vida. Se eu te perguntar o que é a vida, você vai falar uma coisa. Assim como o teatro, se eu converso com você e falo, o que você acha do teatro? O que é o teatro para você? Você vai ter um significado. O teatro tem um significado para você, para mim ele tem outro e para outra pessoa vai ter outro significado. Então ele fala que é uma palavra muito ampla e que não tem como a gente dar um significado para ele. Ele fala que teatro nada tem a ver com prédios, com textos, com atores, com nada disso. Que a essência do teatro se situa no interior de um mistério chamado momento presente. E aí ele fala, né, que o momento presente é muito mais do que essa imagem simples que a gente vê, que ele está falando e a plateia está ouvindo. Porque cada pessoa ali presente, existe um universo presente com essa pessoa, né? Um mundo ali que leva as suas, ele fala, as suas comédias, suas tragédias, os seus dramas, as suas vitórias, suas conquistas. Tudo isso está ali presente. Por mais que isso esteja inerte naquele momento, isso não deixa de existir. E isso faz parte do que está acontecendo ali naquele momento. Tudo que compõe a nossa vida. É como se tivessem, ele fala assim, é como se tivessem atores nos bastidores esperando para entrar em cena. Uma outra metáfora que ele usa é que é como se existisse um grande instrumento musical dentro da gente, esperando para ser tocado. E que os tons e as harmonias é a nossa capacidade de responder às vibrações emanadas do mundo espiritual, esse mundo invisível que ele tanto fala, né, no livro. E que a gente ignora, mas que não tem como ignorar, porque a gente entra em conexão com esse mundo a cada vez que a gente respira. Então é algo inerente, é algo que está ali presente, não tem como a gente se distanciar disso, por mais que a gente, por vezes, ignore isso. Ele fala que o momento é um conjunto de todos os momentos, porque se a gente observar, um momento ele está ligado a outro momento. É meio confuso isso, mas, por exemplo, cada momento está relacionado, né? O momento presente está relacionado com o momento que passou e está relacionado com o momento futuro que vai passar ainda. E que tudo isso se correlaciona. E que o teatro, o espetáculo teatral, é constituído por todos esses momentos. E que, por mais que tenham momentos que tenham uma intensidade menor, algo mais natural, até chegar ao ápice do espetáculo e depois baixar de novo, todos esses momentos que constituem aquele espetáculo todo são importantes, porque todos eles estão ligados
Aí ele usa a metáfora do pescador. Ele vai tecer a rede de pesca e cada nó é importante. E ele tece a rede e depois joga a rede no rio. E conforme ele joga, vem peixes bons, peixes comestíveis, peixes que não dão para comer, peixes venenosos, peixes coloridos, um bom peixe que dá para assar. E aí ele fala que tem aquele momento em que ele pesca o peixe dourado, que vem o peixe dourado na rede. E que esse é o momento, seria o ápice da peça, né? o grande momento. Depois ele fala como pegar o peixe dourado, né? Num espetáculo. E aí ele fala que, ao contrário do pescador, que o pescador ele tece a rede e ele espera a sorte, porque só a sorte pode trazer o peixe dourado para ele, ou um bom peixe ou um mau peixe. E que o ator não, que o ator é ele que tece cada momento do espetáculo é tecido pelo ator, pelo diretor, por todas as pessoas que fazem parte do espetáculo para chegar ao ápice, para chegar a todos esses momentos, ao momento mais leve, depois o momento mais alto do espetáculo, mas que todos esses momentos são importantes e que é super importante esse trabalho que o ator faz. Então, né, obviamente, a gente vê a importância do trabalho em cada segundo, porque cada momento do espetáculo é super importante. E como ele já falou no outro capítulo, o teatro, ele é a intensidade, é a vida comprimida naquele momento com uma máxima intensidade que se leva, né? E aí ele fala que tecer essa rede é construir uma conexão entre o espetáculo e a plateia, porque um está conectado com o outro. Que o teatro, ele não é uma discussão intelectual, é muito mais que isso. O teatro, ele emana uma energia que vai chegar em contato com a plateia. E a plateia que está assistindo, o público, também emana essa energia que chega ao ator que está ali apresentando o espetáculo. Ele fala que o teatro, através da energia, do som, das palavras, ele aciona o circuito emocional que envia vibrações ao intelecto, né? E é aí que gera a conexão entre a plateia, o ator e a plateia. E aí ele fala que recentemente, passando por Portugal, recentemente no caso aqui é 91, ele falou que disseram para ele que as pessoas não iam mais aos teatros e aos cinemas com a frequência que iam antigamente, né? E aí ele fala que isso é super compreensível, porque Portugal estava passando por uma crise financeira e tudo mais. E aí a pessoa falou para ele, não é isso, a gente está se levantando da crise, é o contrário, agora as pessoas estão começando a ter dinheiro. Antes o teatro era uma necessidade que as pessoas tinham, elas tinham que ir ao teatro para sair um pouco daquela realidade triste que elas estavam passando, né? E que agora, com dinheiro, elas têm outras possibilidades para gastar com CD, com vídeo, com outras distrações, com viagens, e que existem muitas possibilidades. Então as pessoas preferem gastar o dinheiro com outras coisas. Isso em 91. Imagina hoje, né? Então esse problema já vem lá de trás, né? Porque é um problema que a gente enfrenta. Hoje é muito difícil as pessoas irem aos teatros. Vão quando é um ator já renomado, famoso, ou que uma peça estoura e aí todo mundo quer ir assistir a peça. Mas a gente vê, ainda mais hoje em dia com as redes sociais, as peças estão tendo que se adaptar a uma nova linguagem para encontrar um meio de se conectar com o público, né? E aí ele fala dessas formas, né? Que não existe uma forma para o teatro, que o teatro é a vida e que o público, o interesse do público é ver essa vida. Então a gente tem que estar sempre com um pulso temporal do que está se passando na vida, obviamente não deixar aquilo cotidiano, mas transformar isso em arte, para que isso desperte o interesse de quem está assistindo, da plateia, do público, para a gente conseguir transformar essa nova realidade. Porque existe uma diferença entre teatro e os teatros, né? Que são as casas de espetáculo. Porque o teatro, ele é uma necessidade humana. E os teatros, eles são substituíveis. A gente pode substituir as casas de espetáculos,
mas a essência do teatro em si não. E tem uma coisa super interessante que ele fala aqui, que nos dias da opressão totalitária, o teatro era um dos poucos lugares onde alguém podia ir e se sentir livre. E que muitas vezes as pessoas iam para escapar daquela realidade em que viviam e ficar presente a uma realidade mais romântica, mais poética. E ele fala também, né, que o teatro é a forma que os ditadores mais temem. Aí tem uma frase dele aqui que eu acho que sela isso de uma vez por todas. A característica de todas as formas de ditadura é que a cultura se congela. Então é isso, né, gente? É melhor calar do que deixar a gente mostrar uma outra realidade que o público muitas vezes precisa ver para despertar de algo que está acontecendo. E aí, para finalizar, eu vou ler aqui um trecho do livro que ele fala: o teatro não deve ser maçante, deve ser convencional, deve ser inesperado. Ele nos leva à verdade por meio da surpresa, da excitação, dos jogos, do prazer. Faz o passado e o futuro serem parte do presente. Afasta-nos daquilo que normalmente nos envolve e anula a distância entre nós e aquilo que normalmente está muito distante. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Semana que vem eu venho com outro capítulo que deixa eu ver aqui, o outro capítulo é Não Há Segredos. Venho com esse outro capítulo. E é isso, gente.